Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 13. Atropos fitou a vasta tapeçaria que compõe o destino do mundo todo, mas não percebeu os nós espertos ou as intrincadas tramas e urdiduras que ela e suas irmãs haviam criado. O que Laquesis dissera a estava incomodando. Laquesis sempre foi inquieta e inquietante, nunca se debruçava sobre o sério trabalho de escolher os melhores destinos aos que mais mereciam. Ainda assim, o que sua irmã dissera fez Atropos refletir com mais cuidado sobre Kratos. Nada sobre o destino dele havia saído precisamente como ela ou suas irmãs haviam estipulado. Mais de uma vez, ela verificara a força do fio vinculando o fantasma de Esparta a seu destino e descobrira apenas alguns esgarçamentos ao longo dele. O reparo daquelas pequenas imperfeições não alteraram em nada seu destino, é claro, mas havia mudado a trajetória até a sua eventual morte. Quão longa devo medir sua vida antes de permitir que Laquesis corte o fio? Ela murmurou. Atropos sabia que era melhor com detalhes do que Cloto ou Laquesis. Cloto enxergava o todo e julgava o que seria necessário para atingir seus objetivos, enquanto Laquesis demonstrava impetuosidade demais a destinos decentes para seguir de acordo com o planejado. Atropos, porém, tinha consciência de que devia tomar a frente dos pormenores quando se tratava de um destino mais detalhado. Ela prezava mais pela execução das táticas, ao tempo em que ambas as suas irmãs eram estrategistas. Isso satisfizera até que Laquesis se interessasse de forma tal pelo mortal Kratos, a ponto de torná-lo aprendiz de Ares. Atropos só conseguia imaginar que Laquesis tivera a intenção de transformar Kratos no deus da guerra, para que ele perturbasse a serenidade do Olimpo. Os deuses e deusas tornaram-se complacentes demais nos últimos séculos e passaram a acreditar que as moiras eram suas aliadas. Ela bufou. Ela e suas irmãs não tomavam partido. Ter permitido o triunfo dos deuses sobre os titãs não tinha nada a ver com os méritos de um lado, em contraposição às deficiências do outro. Mas o que exatamente Laquesis viu nesse tal de Kratos? Atropos feriu alguns filamentos mais em torno do fio do destino dele para fortalecê-lo e não dar margens a contratempos. Trabalho mal feito nunca as levara a lugar algum, e não que sua irmã se importasse com isso. Ela apenas favorecia o caos em demérito de conclusões definitivas. Ela observava a maneira como o fio brilhava e habilmente interpretou os tremores e as oscilações em sentido inverso necessários para se produzir um resultado mais de acordo com a visão que as moeiras tinham do mundo. Extirpar Kratos poderia ser necessário, embora ele tenha evitado tal sorte ao escalar o submundo. De novo. Atropos franziu a testa. Ela examinou cuidadosamente a primeira fuga das garras de Hades e viu que Zeus havia intervindo em nome de Kratos. O coveiro, ela disse, um disfarce apropriado ao qual não falta ironia. Sem a ajuda de Zeus, Kratos teria sido exilado para todo sempre em algum canto escuro e perigoso do submundo. Da maneira como Hades agiu quando o nome de Kratos nem sequer fora mencionado, ele teria banido o espartano ao Tártaro. Tal pensamento provocou uma carranca ainda mais intensa a enrugar-lhe o rosto. Kratos aprisionado e torturado onde tantos titãs haviam sido enviados. Não fora uma boa decisão. Será que Zeus havia enfim se dado conta disso e salvado Kratos por essa razão? Ou o Pai dos Céus simplesmente agira de forma abrupta por motivos mesquinhos? Matar Ares fora determinante.
Zeus não iria contra seu próprio decreto, permitindo que um deus matasse o outro. Mas Kratos então ainda não era um deus. Qual instrumento seria mais perfeito para destruir o velho deus da guerra, se não a arma que ele próprio havia tão cuidadosamente forjado? O erro de Ares fora forçar Kratos a matar sua esposa e sua filha. Em vez de temperar o aço do braço de sua poderosa espada, esta acabou partindo ao meio em usufruto de Zeus. Um erro muito caro. Atropos franzia a testa ao analisar o fio negro de Kratos. Suas longas garras mediam a vida dele quando ela notou que o fio se alongara, se comparado à fiação original. Isso não podia ter acontecido em consequência de ele ter perdido sua divindade. Quando muito, seu fio do destino podia ter se estendido um pouco enquanto ele ainda era imortal. Por que não havia encurtado? Ela o mediu e, então, franziu o seio mais profundamente. Zeus matara Kratos. Aquilo não fazia parte de seu destino, tampouco seu contato com Gaia. Atropos mudou de posição, ascendeu em sua coluna de fumaça negra e inclinou-se bem para perscrutar mais de perto os fios menores tramados juntos para formar o maior. Novos fios apareceram, alguns não uniformemente negros. As cores desafiavam uma descrição precisa. Ela prendeu a respiração e se reclinou. Como Kratos havia feito tudo aquilo sem que as moeiras tivessem se dado total conta? Os lábios de Atropos se afilaram, qual o corte de uma faca em linha reta. Ela flutuou para analisar melhor o fio escuro do destino estendido. Após jogar para trás seus longos cabelos brancos, ela se acomodou novamente à medida que sua raiva crescia. Não havia nenhuma maneira disso ter acontecido, a menos que uma das irmãs tivesse permitido. Cloto não tinha interesse em Kratos, mas Laquesis... Não era ela quem estava sempre falando quão maçante era cortar os fios nos pontos precisos que Atropos determinava? Ela tinha uma fantasia com o deus da guerra e, pelo que Atropos podia ver, considerou um projeto especial a ser nutrido e manipulado para aliviar o tédio que só ela sentia. Quanta arrogância! Laquesis não devia se intrometer. Fiar, medir e cortar os fios do destino era uma empreitada que elas deviam dividir entre si. Laquesis não devia tomar conta de Kratos sozinha. Aquilo tinha de mudar, e Atropos viu que parte da mudança tinha de ser no Olimpo. Zeus se achava, de forma arrogante, acima da sorte. A presunção dos mortais fez com que eles aspirassem à divindade. E os deuses, aos quais foram dados o tempo e uma confiança prepotente em suas próprias e parcas habilidades, pensaram desafiar a sorte. Essa era a eterna dança que ela e suas irmãs bailavam, e sempre as moeiras eram as únicas a continuar após a última nota ser tocada. Elas controlavam o destino, não os mortais, nem os deuses, e muito menos os titãs. Atropos estendeu a mão e agarrou um fio especial esticado ao máximo. Uma sacude dela, mais outra e, então, uma ainda mais forte enviaram uma mensagem à deusa na outra extremidade. Hermes não era o único deus a par dos segredos do Olimpo. Íris era a deusa do arco-íris e, às vezes, prestava serviços como mensageira. Atropos se recostou, refletindo sobre o que poderia ser feito para alterar o destino daqueles que residiam no Olimpo, sem enfurecer suas irmãs por não as ter consultado. O destino era um processo perigoso que exigia muita reflexão e discussão entre as três. Ainda assim, Atropos sentiu uma mostra do entusiasmo que Laquesis devia ter sentido ao aventurar-se por conta própria em tal assunto. Com um cuidado primoroso, ela correu suas garras ao longo dos fios, sacudindo um e outro a colar, entrelaçando-os novamente para que o comprimento permanecesse o mesmo, ainda que o conteúdo estivesse alterado. Atropos testou o retesamento de um deles bem onde estava amarrado a um poste. Ela sorriu por ter conseguido alterar os fios, sem deixar algum rastro que Laquesis ou Cloto pudessem detectar. Destino determinado por apenas uma e não pelas três. Um poder inebriante. Antes que ela pudesse seguir essa lógica e pô-la em andamento de outras maneiras,
fechou os olhos e transmitiu sua projeção. A velocidade de sua jornada era infinita, e Atropos apareceu nos aposentos de Íris, uma imagem fantasmagórica de si mesma. Olhou ao redor do quarto arrumado e bastante organizado no alto do Olimpo, e imediatamente soube que havia encontrado o lugar certo. Uma cortina tremulava no outro lado do aposento. Um arco-íris se formou. Sua essência nevoada se avivou e se solidificou, arqueando-se de um lado da câmara ao outro. Sobre o arco caminhava uma pequena e altiva deusa, de proporções bem definidas, envolta em nuvens brancas que constantemente fluíam para revelar deliciosos fragmentos de pele nua e, em seguida, modestamente escondê-los de novo, à medida que ela se movimentava. Atropos entendeu por que Íris e Hermes nunca se tornaram amantes. Cada qual se consumia por demais em nome da beleza pessoal e do auto-engrandecimento. Mas por qual motivo Íris não havia desafiado Hermes para assumir a posição de mensageiro dos deuses? Lançando mão de sua beleza, Íris certamente poderia ter influenciado muitos dos deuses e, era bem possível, alguma das deusas, da mesma forma que Hermes empregara a própria beleza para consolidar sua posição no Olimpo. Íris encarou Atropos com um olhar arregalado em seu rosto redondo. Sua pele era do mais puro alabastro, fazendo com que seus olhos de cor de violeta parecessem ainda mais penetrantes do que eram. Seu arco-íris é adorável, disse Atropos. Passe-me a mensagem que você deseja enviar, e eu tratarei de entregá-la após a mais magnífica das tempestades em Creta, que me promete a chance de mostrar todo o meu resplendor em sua plenitude. Ocupada demais para ser cortês? Você sabe quem eu sou? Atropos não tinha certeza se ela deveria sentir-se ultrajada ou entretida. A deusa não demonstrava medo, mas isso podia ser devido à falta de conhecimento sobre quem havia aparecido em seus aposentos. Uma delas, uma das moiras. Acho que você é Atropos, já que ouvi rumores de que Cloto seria diferente. A deusa sorriu de maneira doce. Sim, Atropos. Você mede o tempo de vida dos mortais. Talvez você queira que eu adicione um pouco de cor a uma delas? Íris estendeu as mãos e produziu um arco-íris que se esticava de uma a outra. A irmã do destino apreciava cada vez mais as habilidades daquela deusa sem papas na língua. Ela seria das mais úteis para estremecer as fundações do Olimpo, mas de um jeito benigno. Venho em busca de um favor, disse Atropos. Espero que nada tão grandioso quanto os corcéis do tempo que lhe foram presenteados por Cronos, disse Íris. Não sou tão grande e poderosa para conceder-lhe tal dádiva, mas não pense que eu não lhe darei tudo o que estiver ao meu alcance. Outra vez, Atropos percebeu um quê de desconfiança na deusa e, talvez, um toque de sarcasmo. Ela buscava uma contrapartida. E, por que não? Um favor a uma das moiras poderia lhe trazer um benefício significativo no Olimpo. E, pelo que Atropos tinha em mente, poderia, de fato. Você é ignorada pelos outros por causa de Hermes, Atropos disse com cautela. Tanto quanto seus arbítrios, disse Íris, igualmente cautelosa. Ambas davam voltas verbais. Um cachorro a farejar o rabo do outro, na tentativa de encontrar um objetivo em comum e, talvez, obter alguma vantagem. Eu simplesmente determino o resultado. Como um mortal ou um deus chega a atingi-lo é, muitas das vezes, uma surpresa e tanto. Mas eles nunca deixam de cumprir seus destinos. Nunca. Mesmo enquanto falava, ela se perguntava sobre Kratos. Laquesis o beneficiara mais do que deixava transparecer. Zeus havia ajudado Kratos a escapar do submundo antes. Mas teria Laquesis brincado com a sorte do deus? A agitação desenfreada que tomou conta do Olimpo após Kratos ter se tornado deus da guerra certamente não agradava a Zeus em nada. A segunda vez que o enviou a Hades, que, por sua vez, esperava-o de braços abertos, foi prova disso. Ela sentiu um breve calafrio com a lembrança da lâmina do Olimpo trespassando o estômago de Kratos. Ela estava com os dedos sobre o fio dele naquele exato momento e sentiu a energia vital do guerreiro se esvair para, então,
desaparecer por completo quando as mãos o puxaram para baixo. Laquesis, porém, deve ter intervindo para que Kratos se visse livre das garras de Hades. O Pégaso esperando por ele fora igualmente uma perplexidade tremenda. Tão somente pela diversão, Laquesis teria sido capaz de compelir Kratos a rastejar sobre sua barriga e não mais voar rumo à saída, como teria feito caso ainda fosse o deus da guerra. Então, por que você veio a mim? Eles perguntou. Você tem obrigações mais importantes? A deusa viu de imediato a armadilha naquelas palavras. Um sorriso sutil ergueu um dos cantos de seus lábios perfeitamente desenhados em forma de arco. Minhas preocupações não passam de poeira em comparação ao menor de seus caprichos, Atropos, a deusa disse. Atropos assentiu de maneira brusca. Sua mente corria solta conforme seu plano tomava forma. Ela precisava dar instruções precisas para que Íris humilhasse Hermes aos olhos de Zeus, e ainda fazê-lo sem que suas irmãs o percebessem. Laquesis, em particular, favorecia Hermes com uma atenção considerável. Uma leve mudança poderia ser feita em um destino sem que fosse notada. Mas Atropos não tinha certeza de que poderia interferir no fio vinculado ao mensageiro dos deuses, sem ser descoberta. Por outro lado, ter Hermes sob seu controle proporcionaria um grande salto qualitativo ao Olimpo. Ela falou por algum tempo. Íris prestava atenção nos detalhes. Ao posicionar-se abaixo de seu arco-íris para entregar a mensagem, a deusa sorria de orelha a orelha. Atropos assentiu, aprovando a disposição da deusa para obedecer-lhe. Com um lampejo reluzente, Atropos rodopiou o céu acima, com as névoas negras de sua cintura para baixo se entrelaçando, para seguir a viagem de volta, até deixar o Olimpo e retornar à Ilha da Criação. Com sorte, Laquesis nunca saberia se ela havia desviado sua atenção a outro assunto. Seria divertido jogar segundo as regras da própria Laquesis, sem que ela jamais soubesse.